você está preparada para a reforma tributária? Sabe do que eu estou falando? Eu espero que você, independente se for empresária ou não, saiba que a reforma tributária é uma realidade na vida de todos os cidadãos brasileiros. Bom dia para você que chegou até aqui. Clica nesse avião aí e convide suas amigas para a gente fazer um bate-papo aqui sobre a reforma tributária, que independente se você for ou não uma empreendedora, uma empresária, você vai também sentir, se já não está sentindo, o impacto da reforma tributária. Eu vou dar uma explanada assim bem rápida em relação ao que muda de fato, porém eu quero trazer outras coisas que serão muito importantes neste período de transição, ok? Antes de mais nada, uma coisa que precisa ser dita é que existem duas certezas na nossa vida, todo mundo, tá? Todos os 8 bilhões de pessoas que existem neste mundo, a gente tem duas certezas na vida. Uma que a gente vai morrer e duas que a gente tem que pagar tributo. Então aceita que dói menos, você gostando ou não, tendo opinião ou não sobre o pagamento dos impostos, do tributo, tu tem que pagar, eu também, então vamos tentar normalizar o pagamento do tributo, tá, gente? Eu observo aqui, não apenas observando as pessoas de fato, mas atendendo pessoas, sejam clientes meus e também de consultoria avulso. Eu observo que o tributo, o imposto, ele tem uma carga emocional muito grande. Talvez esse seja um dos maiores problemas que a gente vai enfrentar na reforma tributária. Mas antes de chegar nessa parte, vamos lá contextualizar. É importantíssimo colocar na cabeça que a reforma tributária é sobre o consumo, impostos sobre consumo. Não tem ainda reforma sobre a renda. Não tem reforma ainda sobre a renda. A reforma tributária sobre os impostos de consumo. Ok, aqueles produtos que você foi lá no supermercado, sabe? Comprou. Então, é sobre esse tipo de mercadoria. Sim, nós vamos ter aí, vamos trocar a forma de reforma, ok? Onde hoje ainda, em 25, vou ter que registrar a data, nós pagamos os seguintes impostos sobre consumo. ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, que é de caráter estadual. O ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é do município, é da cidade aí que você mora. Você tem que pagar esse tributo para que a cidade consiga grana para fazer uma pracinha, para melhorar aí a coleta de lixo, saneamento básico, as escolas municipais, ok? Temos também PIS e COFINS, que também são impostos que estão atrelados ao consumo, já são impostos federais, tá? Mas também está aí o IOF sobre o seguro, o IPI. Então, a gente tem esses 6 impostos que hoje está em vigor, tá, gente? Ah, eu sou Simples Nacional, Dani, você também paga esses impostos lá na guia do Simples. Ah, eu sou MEI, você também paga o imposto lá na guiazinha do MEI. Eu nunca vi, é porque você não para pra ler, caralho. Aí é complexo. Tem que parar pra ler o que tu paga. Se você, até o presente momento, nunca parou para lá dar um confere do que você tá pagando, faça aí o dever de casa. Eu tô te deixando esse dever de casa. Você que é empresária, você que é MEI, você que é de Simples Nacional, você vai pegar a tua guia do MEI e vai dar uma lida. Vou te dar ali, você que é Simples Nacional, você vai dar uma lida. Se você não lê, cacete, tu não sabe para quem tu tá pagando e nem para que serve os impostos que eu estou falando aqui. Cada imposto desse tem um direcionamento. E se a gente não tem noção disso, a gente não tem nem como cobrar. Quem, Dani? Porra, os políticos que a gente coloca ou aqueles que estão lá que não foi a gente que colocou. Independente
da tua opinião política. A lei, ela foi feita e a gente precisa seguir. Então, eu como contadora, eu não faço as regras, tá, gente? As leis, elas são sancionadas e aí eu tenho que passar para os meus clientes para seguir. E se não seguir, vai preso. Depende, você quer ser preso? Você quer sofrer uma sanção? Você quer pagar uma multa? Então, Dani, não, eu acho muito difícil empreender. Mana, vá para a CLT, lembrando que a reforma sobre o consumo, ela é uma reforma que impacta o bolso de todos nós. Então, independente, por isso que eu falei, independente se você é empresária ou não, é necessário você parar aqui e me escutar, nem que seja um pouquinho. A Priscila tá falando assim, o IS, que é o imposto seletivo, aí vou contextualizar, tá, gente? Então, a gente tem aí esses 6 impostos que estão atrelados ao consumo. E esses 6 impostos vai dar lugar a 2 impostos mais o IS. Esses 2 que vai virar, esses 2, tá? O IS eu vou deixar ele de escanteio aqui momentaneamente. Ele vai virar o IVA dual, que é o imposto sobre valor agregado. O IBS, ele é como se fosse o ICMS e o ISS junto. E a CBS já é o PIS, COFINS, IPI e IOF. A CBS, quem vai estar gerenciando é o governo, é um imposto federal. Já o IBS é em caráter estadual e municipal, mas todos eles vão direto para o governo lá federal e depois isso vai ser remanejado. O IS é o imposto seletivo para algumas mercadorias específicas que tenham dano para a saúde. Então, tudo o que já tá, inclusive já está classificado, é porque eu acabei deixando a lei lá no meu quarto, que é gigantesca, já tem um anexo com essas mercadorias, tá, gente? Mas, em resumo, o imposto seletivo, ele vai ser para um imposto maior para mercadorias que têm um alto teor de açúcar, por exemplo, álcool, cigarro, apesar de álcool e cigarro já é uma coisa que tem um imposto maior, vai ser ainda maior, porque esse S, ele vem como um imposto extra para desestimular o consumo, para que esses alimentos que têm um alto teor de açúcar, de gordura saturada, enfim, que faça mal à nossa saúde, ele pare de ser consumido. Tá? Ou seja, é como se fosse uma punição para você não comer mais esse tipo de coisa, não fazer mais esse tipo de comportamento, por exemplo, o cigarro, tá? Então, tem algumas mercadorias específicas que serão punidas, vamos colocar assim, só para terem uma dimensão, que é como se fosse um imposto extra para algumas mercadorias específicas. Então, o imposto seletivo, ele não tem nada a ver com a substituição tributária, tá? Ele vem com um caráter meio que punitivo para desestimular o consumo em determinados produtos. Então, hoje, 25, nós temos 6 impostos que estão correlacionados ao consumo e a partir do ano de 2026... a gente começa a fazer um ano teste, incluindo esses 2 tributos, que é a CBS e o IBS. Então, de 6 vai virar 2, tá? Lembrando que o IS é um imposto que é apenas para produtos específicos que fazem mal à saúde, que é uma punição para desestimular o consumo dessas mercadorias, tá? Eu, por exemplo, graças a Deus, não fumo, não bebo, não como açúcar, nada disso. Então, não vou sentir aí o aumento dessa mercadoria. Porque, querendo ou não, quem acaba sentindo muito, por exemplo, se você é uma confeiteira, olha isso, gente. Tudo que você compra lá enfim, no mercado, que seja, tem ali um alto teor de açúcar. Seu produto vai ficar mais caro. Por quê? Porque essa sua commodity ali, o que você compra para produzir os doces, vão ficar mais caros, porque o governo classificou esses alimentos que têm um alto teor de açúcar, de gordura, enfim,
como alimentos que fazem mal à saúde. Logo, tudo que é produzido na cadeia depois vai sofrer o impacto disso. Então, em resumo, gente, o que a gente já enxerga? Aumento de preço. Lembre-se sempre de um detalhe, que aí não é nem apenas um detalhe contábil, apesar que está muito perto da contabilidade, aí é um detalhe econômico, de educação financeira, é que o mercado, ele se antecipa. As pessoas que não se antecipam são as pessoas que viajam na maionese, que são especiais, tá? Vocês me desculpem a sinceridade. O mercado, ele já está se antecipando desde 2023. Eu brinco com os meus clientes que nenhum deles pode virar e falar assim, eu não sabia o que era reforma tributária. Mentira. Porque desde que começou as conversas em 2023, não vou esquecer disso, julho de 2023, depois a emenda constitucional 132 foi sancionada, eu estava aqui vendo, desesperada. Logo depois eu já anunciei para os meus clientes, então desde 2023 eu tenho trabalhado com os meus clientes a preparação da reforma tributária. Ai, Dani, mas os seus clientes em grande, né, são Simples Nacional. O Simples Nacional, de fato, ele só começa a ver o pagamento desses dois tributos em 2027. Não caiam nessa furada de ficar esperando chegar 2027. Já estamos tendo muitas mudanças, principalmente para empresa pequena que não tem plano de negócio, gente. Todo CNPJ, ele é carregado com CPF. Um CPF é um ser humano, tá? Que tem ali, ó, cabecinha, que tem teu psicológico, que tem seus hábitos, seus costumes, seus vieses de comportamento. E aí é onde vem um problema muito grande, porque o nosso contexto atual de tributo, que é antigo, é velho, 1900 lá vai bolinha, 1900 lá vai bolinha, enfim, já é bem antigo, as pessoas não sabem. Elas não sabem para que cada imposto desse foi feito e para que ele de fato é utilizado. As pessoas não sabem isso hoje. Aí você imagina a partir do ano que vem, que começa a transição de algo que atualmente elas não fazem ideia. Sabe, bulhufas. Tem mês que não sabem que pagam, por exemplo, o ICMS e o ISS, gente. Acham que é apenas uma guia e fim de papo. Não é assim. Cada buraquinho lá do MEI tem uma razão de existir. É uma parte para o INSS, uma parte vai para o Estado, outra parte vai para a Prefeitura. Se essa empreendedora, ela faz ali venda de coisas e prestação de serviço. Se eu opto em ser MEI e eu sou uma cabeleireira que vende produto, eu vou pagar ICMS e ISS. E a partir de 2025, essa cabeleireira que vende produtos de comércio, né, de cabelo, ela vai pagar ICMS, ISS, IBS e a CBS dentro da guia do MEI, mais o INSS para fins de aposentadoria e afastamento. As pessoas não sabem disso. E aí, Dani? E aí por quê? Porque elas não leem. E aí, por quê? Porque elas viajam na maionese. Cabe a mim, como profissional, por exemplo, estar aqui falando para vocês. Agora, uma coisa que eu preciso trazer de urgência é: todas as pessoas já estão sendo afetadas. Se você vai no supermercado, você já sente o movimento do mercado. E não é apenas por causa da inflação, gente. Não se iludam. Porque a inflação está muito cara. Não se iludam. O mercado, ele sempre vai se antecipar por vários fatores e principalmente porque hoje, desde onde veio a economia comportamental, as finanças comportamentais, o mercado ele já entendeu que ele lida com pessoas. Então, gradativamente, ele foi fazendo a elevação de preço ou remanejando suas mercadorias. Vou dar um exemplo muito simples, gente, muito simples. E depois desse exemplo simples, eu vou te dar um exemplo de cascata. Você vai no supermercado, não sei você, mas eu aqui com os meus filhos, a gente come muita pipoca. Pipoca é uma coisa que nunca falta aqui na minha casa. Pipoca e caldo quinó. Caldo quinó é um problema, porque também vai entrar aí no imposto seletivo. Logo, o valor vai ficar mais caro.
Mas enfim, eu vou remanejar meu planejamento financeiro e vou continuar comendo pipoca com caldo quinó e é sobre isso. Mas aí voltamos à pipoca. Eu gosto de uma marca de pipoca específica e meu filho foi no mercado e comprou a outra marca de pipoca, que é mais cara, inclusive, e que já fez um movimento de mercado, onde o pacote dessa pipoca era de 500 gramas. E é uma pipoca tradicionalmente de uma marca um pouco mais cara, só que não daria para eles aumentarem muito o preço, porque eles não iam o quê? Ser tão competitivos. E eles fizeram o quê? Diminuir o pacote. De 500 foi para 400 e mantiveram o preço. Show de bola. Isso é um movimento normal, gente. Aí essa outra marca, que é a marca que eu normalmente gosto, era normal. 500 gramas de pipoca, era um preço equivalente, enfim. Fui no mercado, eu falei assim, gente, cadê a pipoca? Eu falei, Daniel, tem certeza que não tá vendo a pipoca? Quando eu fui olhar, o pacote tava menor. Eu falei assim, caralho, mudaram o pacote. Aí, de 500, eles fizeram o mesmo movimento. Eles foram para 400 e não mudaram o preço. Mas colocaram o quê? Uma quantidade menor dentro da embalagem, para não perder competitividade e muito menos lucratividade. Então, parem agora, tipo, você vai no mercado hoje, você vai parar, não vai estar no automático, não vai estar com o celular na mão. Você vai fazer uma listinha e você vai começar a analisar aquilo que você consome. Aí vamos então para a cadeia seguinte. O tio pipoqueiro lá da pracinha, que quando você vai pra pracinha com seus filhos, ele tá lá fazendo a pipoquinha dele, vendendo a pipoca. Legal, né? Ele tava adaptado ao quê? O pacote de 500 gramas, naquele valor, ok, e repassava isso pro consumidor. Só que agora ele vai lá no atacadão, que seja, para tentar comprar um pouco mais barato, a quantidade está menor. Logo, ele vai ter que fazer o quê? Cobrar mais caro de você. A Camila tá falando, tenho visto bastante isso, redução dos produtos. Vai ter muito isso, gente, não apenas a redução. Tem que aprender a ler rótulo das coisas, porque vai ter leite que não vai ser tão leite mais. Então, quem tá muito adaptado a comprar essas coisas já muito industrializada, tem que parar para ler. Tem que parar para analisar, porque infelizmente a reforma tributária ela não vem para diminuir tributo, ok? Ela vem para aumentar a arrecadação. Ah, mas eu acho injusto, cara. Vá cobrar lá quem tá lá em cima. Eu, quando estava sendo votado, graças a Deus, eu deito na minha cama em paz, porque a minha parte eu faço aqui. Eu sou chata pra caralho, eu vou lá pro YouTube, eu fico coisando, eu mando e-mail, eu pentelho o povo. Mas só eu, né, o Mandorinha só não faz verão, mas pelo menos essa culpa eu não levo. Porque, gente, infelizmente, em qual momento a galera vai começar a chiar? A partir do ano que vem, mas muito mais em 27. Então, vamos voltar aqui para contextualizar. Eu acredito que quem está aqui comigo desde o momento que eu comecei a live já entendeu que a reforma tributária ela vai afetar todo mundo. E fim. O problema é que hoje a gente tem um cenário político-econômico extremamente danoso. Então, o que estava ruim, o que já estava ruim, e olha que eu estou estudando desde 2023 os cenários de impacto econômico, gente, e eu estudo muito sobre isso, e não apenas porque é o meu trabalho, eu levo meu trabalho muito a sério, mas porque eu também gosto do tema, e eu tenho também vontade, sonhos, desejos de longo prazo. Eu tenho 2 filhos para criar, então todo o impacto que tem do mercado, ele também afeta a minha vida financeira, a minha vida quanto empresária também, tá? Então, a única coisa que a gente precisa de fato colocar na cabeça é que como pessoas maduras, a gente não pode ficar levando carga emocional com tudo. Não é sobre você, não é sobre a Dani, não é a opinião da Dani, é uma lei que foi sancionada e precisa ser seguida. E a Receita Federal, meu amor, ela tá metendo pau. Tem a lei, tem a das normativas, vamos colocar esse tempo para funcionar. E tá mudando o quê? Tudo. A forma com que se abre o CNPJ. Então, hoje, quem tem o CNPJ lá completamente numeral, isso vai ser descontinuado, gente. Isso é uma disruptura que vocês não fazem ideia. Eu tenho 18 anos de profissão.
Eu já vi muita coisa rolar, tá? Já vi muita coisa. Agora, igual a gente está tendo essa disrupção em termos tecnológicos, em termos de até assim, uma apuração mais assistida, em termos de... Gente, é assim, uma disrupção fora do comum, onde as pessoas normais, eu gosto de falar de pessoas normais, porque tudo bem, eu sou contadora, é meu trabalho estar acompanhando isso. Tento resumir aqui, passar para a cadeia seguinte, que aí sim são as pessoas normais, mas que são extremamente afetadas por esse movimento, gente. Vocês não fazem ideia do quão é afetado. O problema é que a gente hoje tem um governo que não é responsável com as contas públicas. Então a gente está num momento complexo quanto economia global. Isso não é algo pessoal de ninguém, tá? Isso já é também efeito da pandemia. Enfim, tem muita coisa rolando nesse pano de fundo e que a reforma tributária vai ser só mais uma coisa a atropelar a galera, tá? A Priscila tá perguntando, abre CNPJ agora ou ano que vem? Depende, meu amor, depende. Abrir CNPJ você quer abrir um negócio, você tem um plano de negócio, gente. Se a pessoa vai abrir um negócio, ela está planejada, ela sabe exatamente o que ela vai fazer, ela vai abrir o CNPJ e vai seguir a vida, gente. A única coisa que não dá, nem para quem tem o CNPJ e para quem deseja empreender, é fazer isso sem planejamento. Se você não tiver planejamento, você vai quebrar esse CNPJ em menos de 6 meses. Porque não é a quebra do CNPJ, é a quebra da cabeça do empresário, porque não aguenta, psicologicamente falando, gente. É muito complexo, e se a pessoa não entender que e não tiver um profissional qualificado que vai mostrar para ela de fato a realidade, eu sempre brinco com os meus clientes que eu não sou a pessoa que vai animar, nossa, tudo não é fácil, não é simples, tá? Não existe esse negócio de meia nota, não existe esse negócio de querer sonegar, não existe mais isso, gente. Você pode achar que você tá sendo esperto, mas tá sendo esperto bobo. Então tudo tá mudando. A forma de abertura de empresa, na hora que a gente vai abrir empresa, a partir de agora me falha aqui a memória, a data específica, a gente já tem que ter noção de qual regime tributário que vai ser feito. Antes era uma coisa que era depois, e hoje é já algo real. Então, vamos lá, venda de cosmético. Sempre vamos identificar o seguinte, gente, qual é o valor deste faturamento? Se for um valor menor do que R$ 6.750 por mês, tenha um MEI, tá? Um MEI para te deixar ali coberta, tranquila até. E Dani, se isso for uma renda extra, principalmente, gente, eu assim, sendo bem sincera, em realidades, eu atendi uma cliente na sexta-feira passada, consultoria, tá? E aí ela me fez uma pergunta que eu achei brilhante. Fez uma caralhada de pergunta e a última pergunta dela eu achei incrível. Tá, mediante tudo que eu te perguntei, você vê algum risco invisível? Gente, tudo na vida existe um risco. Tudo. Viver é um risco. Ponto. Vender um cosmético é um risco. Qual o risco? O risco ele precisa ser mapeado. E existe sim os riscos invisíveis. Por exemplo, se você quer trabalhar com escalabilidade, lembre-se que você precisa de mão de obra. Lembre-se que para ter mão de obra, você precisa assinar a carteira das pessoas, e se existe um custo. A lucratividade acaba diminuindo no início. Então, tem todo um pormenor que vai partir do princípio de qual a sua necessidade financeira. Quanto você, como pessoa, você, ser humano, precisa para pagar a sua vida. Gente, parece uma pergunta tão simples, mas é uma pergunta que no fundo é extremamente complexa, porque as pessoas elas não sabem quanto elas precisam para pagar as suas vidas. E talvez não, porque é uma coisa que eu já estou trabalhando com os meus clientes. Isso é que vai mudar o jogo das pessoas daqui para frente. Aquela pessoa que tem clareza específica do quanto custa a vida dela, e se ela tem capacidade produtiva para isso, ela vai ser a pessoa que vai estar de boa. Acredite. A gente escuta muito hoje aqui na internet
sobre felicidade, né? As pessoas querem ser felizes. Ai, o propósito, a felicidade, nananã, caixinha de fósforo e aquela coisa toda, groselha pra caramba, que é muito descolado da realidade. Em riqueza, as pessoas colocam riqueza como se fosse um numeral muito grande e esquecem que a gente está vivendo no Brasil, gente. Hoje, a inflação, ela já está de uma forma absurda, corroendo o nosso dinheiro de uma forma que R$ 1.518, que é o salário mínimo, ele tá valendo uma merreca. Além disso, a gente tá tendo agora o que? O movimento do mercado. Um movimento normal, tá? Normal, que ele vai se preparar. Quando a gente fala mercado, a gente fala o quê, gente? As commodities, que vem num efeito cascata. É importantíssimo entender que nós não vivemos numa bolha. Eu sei que às vezes, gente, quando eu começo a abrir assim lives, que são temas um pouco complexos, eu falo, ai meu Deus, será que as pessoas vão entender o que eu tô tentando falar? Porque é um tema que traz uma conotação emocional muito complexa, tá? Porque vai esbarrar na sua segurança, vai esbarrar em questões que, gente, a gente vive desde que a gente foi criado. Por exemplo, se você vai no supermercado e você já não consegue mais comprar a mesma quantidade de comida que um mês atrás você comprava, automaticamente o seu sistema de sobrevivência ele vai ligar. E se ele liga, você fica com o quê? Com um monte de cortisol dentro do seu corpo. O cortisol tá mais elevado, o seu cérebro já não vai mais pensar. Isso é um movimento natural, tá? Nem eu, nem você, a gente não tem capacidade de pausar isso, a não ser que você vá tomar remédio. Mas aí, mana, você resolve um BO e arruma outro. Logo, a vida, ela é essa somatória de circunstâncias. Então, nós, quanto seres humanos, nós, quanto pessoas maduras, a gente precisa parar. E, gente, esse dever de casa, eu tenho dado para os meus clientes. Parar. Para tudo o que você estiver fazendo, que seja num fim de semana, desliga celular, desliga televisão, desliga a porra toda. Pegue um caderno, me faça um brainstorming. Eu, fulana, tenho tantos anos, tenho filho, não tenho, tô casada, não tenho. O que que eu quero pra minha vida de agosto até dezembro? O que que eu estou vendo de cenário econômico? Gente, os sinais estão aí. É a galera que vai pro supermercado vendo live. É interessantíssimo. Eu tenho falado muitas minhas experiências de observação no supermercado que eu frequento. Hoje eu vou ao mercado como trabalho de campo. Ponto. Eu sou a contadora mais pesquisadora que existe. Eu literalmente sou uma cientista. E eu adoro a ciência que eu escolhi como profissão. Eu vou ao mercado como pesquisadora. Eu paro mesmo e fico olhando. E dependendo da pessoa, quando eu sinto que tem uma abertura, eu pergunto as coisas. O que você tá achando aqui dos preços do supermercado? Como é que tá a sua vida lá? Eu pergunto. Então, teve um dia que eu tava na seção de fruta e tinha uma mulher jovem, assim, deve estar um pouquinho mais nova do que eu, uns 30 anos, acredito, uns 30 anos. Se ela tiver menos do que isso, coitado da irmã, precisa comer melhor. Mas eu acho que ela tinha uns 30 e poucos anos. E assistindo uma live, gente. Assistindo uma live. Aquela pessoa tava ali, ela não tava, na realidade ela não tava na live, ela não tava no supermercado, ela não tá em lugar nenhum. Essa é a sociedade que nós estamos. Então, para além de uma reforma tributária, de um aumento de um IOF que impacta todos nós, de uma política partidária, de uma tarifa, vendo maior tarifa do mundo, dos Estados Unidos para com o Brasil, um tarifaço que começa agora dia 1º de agosto, uma insegurança jurídica absurda dentro do nosso país, as pessoas não estão presentes para poder participar disso, não. Elas estão ali preocupadas com a porra do morango do amor, que eu nem sabia que caralho era esse que tava rolando. Que a minha vida aqui é reforma tributária, lei, planejamento financeiro, é só coisas de adulto. Ai, Dani, mas a gente precisa de coisas para distrair. Bom, eu vou pro meu parquinho pegar vitamina D. Eu corro,
eu faço yoga. O que que você faz? Ah, não, eu gosto de ver o morango. Quanto tempo você está dedicando o seu tempo para isso? Porque, gente, isso aqui é muito perigoso. Ponto. Tu começa ali, eu falo isso porque foi ontem, eu acho. Eu entrei para ver alguma coisa, quando eu vi já tinha passado 15 minutos. Falei, que caralho, né? Esse troço aqui é uma perturbação. Porque quando você se dá conta, passou meia hora que você tá aqui na porra do celular. Vendo o quê? Idiotice. Que no fim do jogo não te agrega em nada. Ah, Dani, por exemplo, vou dar o exemplo de novo do morango do amor. Morango do amor, né? Senão eu tô falando também besteira. A parada do morango doce. Ah, tem pessoas que estão aproveitando a hype, estão vendendo, estão conseguindo pagar seus boletos. Maravilhoso, gente. Isso é muito legal, muito legal. Mas a gente não pode aumentar um mérito e tirar outro, tá? Porque senão a balança vai sempre ficar desequilibrada. Mas, enfim, é a sociedade que a gente vive. Partindo desse princípio, o que eu preciso então, Dani? Vamos agora para a parte prática da coisa. E eu vou reforçar. A reforma tributária não é algo que é só para empresa grande. Não é algo que é só para Simples Nacional em 2027. Quem estiver dando esse discurso é uma pessoa que não está mesmo, de fato, acompanhando a reforma tributária. A reforma tributária começou em dezembro de 2023, quando a emenda constitucional foi promulgada. Então, a partir do momento que o Lula assinou a emenda constitucional, a reforma tributária já começou. Ponto. A galera que está viajando na maionese. Agora que a PL passou 214, no início desse ano, aí que a galera meteu vambora ligar o turbo. Não é algo que é só em janeiro de 2026. É só em 27. Não, gente, é agora, é hoje. É hoje. Se você não tem teu planejamento financeiro, se você não tem teu plano de negócio, independente se você é MEI, simples, lucro presumido, lucro real, independente se você é CLT, se você é informal, se você não é, você vai sofrer um impacto absurdo em relação à reforma tributária, porque vai ficar muito ruim até ficar muito bom. Isso não é minha previsão, tá, gente? Eu não, apesar de ser bem bruxona, não é a minha previsão, é a previsão do próprio governo. A visão da reforma tributária é uma visão de longo prazo e longuíssimo prazo. A gente vai demorar 10 anos para transitar a reforma tributária, de transição. Inicia-se em 26, finaliza em 2032 e, de fato, começa a valer completamente em 2033. Muitos estados vão sofrer muito por causa de benefícios e incentivos fiscais. A forma de recolhimento vai mudar. Então, a gente vai recolher a partir do local de consumo. Por exemplo, aqui onde eu estou, no Espírito Santo, é um estado muito pequeno, então a gente vai sofrer com falta de arrecadação. E se o estado não tem dinheiro, vocês já sabem, aí a gente não tem segurança, a gente não tem saúde, a gente não tem educação. Agora vocês conseguem mensurar isso? Aí se você é uma pessoa de CLT que não tem teu plano de saúde, e aí depende do SUS para poder, né, fazer suas consultas, e aí o SUS já não é bom, vai ficar só um pouquinho pior. Então, gente, essa parte é um efeito em cascata. Então, não é só em X, para X tipo de empresa, como se você vivesse numa bolha. Nós não vivemos numa bolha, tá? E todas as empresas estão sendo impactadas, já tem empresa em teste, tá? Que é as grandes empresas de um projeto do governo, se não me engano, Confia. Em 1º de julho, elas já começaram os testes de ferramenta, de recolhimento. Então, são 500 empresas e estava para abrir para mais 200 empresas. Então, tem já 500 empresas no Brasil trabalhando dentro da reforma tributária e, obviamente, ou seja, a gente já está sentindo o efeito, o movimento de aumento de preço, que não está apenas atrelado à inflação, tá? Tendo dito isso, o que você, assim como eu,
assim como todos nós precisamos fazer, ter clareza do valor monetário de dinheiro, de grana que você precisa ter para pagar a sua vida. Ai, Dani, a minha vida custa 5 mil reais. Tá, ok, pode custar até 1 milhão, apesar que, proporcionalmente falando em termos de Brasil, tá viajando na maionese, né, amiga? Então, assim, gente, é importantíssimo entender que existem dados no nosso país. Dados, proporções. E dentro desses 200 e poucos milhões de habitantes que a gente tem dentro do Brasil, a grande parcela da população, ela ganha menos do que R$3.500, gente. Então, quase 50% da população ganha menos do que R$3.500. A proporção de pessoas que ganham 1 milhão é 0,01%. Então, vamos alinhar a realidade, tá? É a vida que você tem hoje. Quanto que ela custa? E não aquela que você gostaria de ter e que você não sabe se tem capacidade de produzir. A minha vida hoje, ela custa R$4 mil. Você consegue produzir 4 mil? Eu não consigo produzir 4 mil. Então, a tua vida tá viajando na maionese e tá sendo ali uma pessoa que usa crédito de terceiro. Isso é extremamente danoso. Porque se a gente tem um aumento considerável de preço e a gente não consegue, que é isso, gente, a gente não está conseguindo aumentar o nosso valor de grana, suponhamos, o salário mínimo é R$1.518, show, foi sancionado em janeiro. A gente chegou em julho e teve um aumento absurdo de preço. O salário aumentou? Não. Por quê? Porque ele vai aumentar só no ano que vem. Então, até o fim de dezembro, a pessoa vai ter o quê? Criatividade. Criatividade. Para fazer com que esse dinheiro ainda seja o suficiente até o fim do ano, antes a gente ter um novo aumento do salário mínimo. E por que eu estou trabalhando salário mínimo? Porque é o que rege o país, gente. É o que rege o país. Se a gente tem um salário mínimo de R$1.518 e eu sou uma pessoa em CLT que tem um sindicato, eu quero ter uma vida de 10 mil, eu tô doida, tô viajando na maionese. E assim, eu tô comendo cocô. Desculpem aí a sinceridade, mas eu não sou lá o tipo da pessoa que vou aqui ficar passando mão na cabeça de gente velha. Eu sempre faço essa pergunta. Quanto que você quer que a sua empresa pague na sua vida? Dificilmente eu escuto menos do que R$10 mil. Difícil, muito difícil. E aí, assim, quando eu vejo a pessoa é MEI, eu falei, então, MEI você não pode ser. Porque se você quer que esse seu CNPJ te pague R$10 mil, você tem que faturar pelo menos uns 15 mil. E MEI só pode faturar R$6.750. Logo, a pessoa tá o quê? Viajando na maionese. Teve uma outra pessoa que eu perguntei e ela falou 50 mil. Ah, gente, me dá uma preguiça isso. Aí eu fico, cara, vai ser só mais uma pessoa que vai ganhar muito dinheiro, vai torrar na mesma proporção e vai chegar numa idade onde não consegue produzir. Que é isso, gente. E aí a pessoa vai entrar numa crise existencial absurda. Bem-vindo à vida real. Bem-vindo à vida real. E, cara, e aí fudeu. Por quê? Fudeu. Porque a pessoa não é mais nova. Então vamos tomar muito cuidado, gente. Isso é muito sério, tá? A reforma tributária é só mais uma coisa que vem, uma coisa muito considerável, junto com várias outras coisas extremamente consideráveis também. Então não vamos deixar isso para amanhã. Você precisa começar a se preparar hoje. Primeira coisa que você precisa saber extremamente: quanto custa a sua vida? Você consegue produzir o custo da sua vida? Produzir, gente, trabalhar. Trabalhar. Seja CLT, seja como CNPJ ou como um profissional autônomo fazendo lá o seu carnê-leão. Ah, de qualquer jeito, não pode, que todo mundo recebe Pix. Entende? Isso é o que é normal. É a vida real. Bem-vindo, bem-vinda, tá? Se você não tem seu planilha de planejamento, se você não faz sua anotação de gasto,
você está viajando na maionese. Corre um enorme risco, gente, isso é muito sério, de ficar muito endividado e com isso não conseguir ter uma vida digna de fato. Porque eu acho muito pouco provável uma pessoa que está com muita dívida, onde os credores estão ali ligando, estão ali, que vai conseguir ter uma vida realmente tranquila, gente. No fim do dia, a única coisa que a gente quer é dormir bem, entendeu? No fim do dia, o que a gente quer é ter segurança, é ter tranquilidade, é conseguir respirar. Vai ter dias que a gente não vai conseguir mesmo e tá tudo bem. E vai ter dias que a única coisa que a gente quer é ter a tranquilidade de que as coisas estão acontecendo da forma que deveriam. Principalmente quando a gente chega em determinada idade. Gente, eu falo isso porque eu estou às portas dos meus 40 anos e talvez seja um dos períodos que eu, de um mês pra cá, mais estou reflexiva. Eu falei, pô, bicho, chega tipo assim, é estranho, é muito estranho. Onde você para e analisa assim, caralho, é mesmo, me fudi pra caramba por anos. E quando a gente se desgasta muito, e faz parte, tá, gente? Isso é super normal, super normal. E você se acostuma, né? E quando você para e olha que você não precisa se desgastar tanto, tipo assim, nossa, eu posso usufruir? É estranhíssimo. É super estranho. Mas é um estranho bom, tá? É um estranho muito bom. Mas é muito estranho. Eu gostaria muito de que todo mundo aqui, né? Gente, eu estou aqui vai fazer 6 anos já. E esse ano, quase todas as sextas-feiras, eu tenho feito live. Gostaria que todas as mulheres pudessem chegar nesse momento onde você para e olha, putz, meus filhos estão grandes já, não são tão dependentes de mim, eles conseguem fazer as coisas sozinhos e tá tudo bem, né? Eu já tenho a minha profissão, tenho a minha grana, minha reserva, meus investimentos de longo prazo. Agora é só deixar continuar fazendo o dever de casa ali de boa. Isso é muito estranho, porque a gente acostuma. E não apenas isso, porque eu vejo ao meu redor e o que eu mais percebo são mulheres, pessoas, tá? Que já estão aí nos seus 40, às vezes até 50 anos, 50 e poucos anos, e não tem, gente, nem o básico do INSS. Elas não entendem o básico, por exemplo, de tributação, né? Só negam por vários motivos e não tem clareza de quanto custa a sua própria vida ou quanto consegue produzir. Quando a gente chega nessa idade sem uma clareza maior, a gente sofre muito. E o sofrimento, ele é complicado. A gente não gosta de sofrer, a gente não gosta de sentir dor, né? A gente gosta de sentir prazer quanto ser humano. Então a gente tem agora, talvez um dos dilemas mais complexos que nós, quanto sociedade, a gente vai chegar, é que as pessoas, elas estão descoladas da realidade financeira do país. Elas querem viver uma vida de internet, tá? Elas querem facilidade ao ponto de, por exemplo, consumir muito em relação a jogos, cassino, bets. Logo, gente, não sei se vocês conseguiram perceber. A reforma tributária é só uma cerejinha no bolo. Ponto. É aquele caminhão cheio de coisa e já não tava dando mais nada. A pessoa vem com um negocinho assim, põe em cima, quebra a porra toda. Por quê? Porque falta muito a consciência, a autoconsciência. Venderam pra gente, e vendem até hoje, é só você continuar aí na internet você vai ver, uma facilidade que não existe. Uma vida sem desconforto, isso não existe. A vida, ela é uma somatória de circunstâncias, entre dias bons, dias ruins e dias do meio. Talvez os dias do meio são os dias que as pessoas menos gostam, mas são os mais importantes, porque dentro desses dias do meio, que é tudo a mesma coisa, aquela coisa assim que você levanta, acorda, deita, nada, você não tem que resolver muita coisa, é aquele dia tédio, como diria a Anitta. Ai, tá muito tédio. O tédio é nesse dia que você vai
fazer mais dias bons e vai se preparar para os dias ruins, porque os dias ruins eles chegam na vida de qualquer pessoa. Mas quando você utiliza esses dias do meio para se proteger, meu amor, a porrada vem, você até dá um João Bobo ali, ó, mas você já vai lá para frente. E a reforma tributária, ela vai ser isso. Ela vai ser aquilo que vai vir para dar um vral nas pessoas. E se você estiver aqui comigo, se prepara. Como eu me preparo? Volto e vou ser redundante. Saiba o custo da sua vida. Você consegue produzir esse valor sem se matar? E agora você vai criar reserva. Reserva financeira. 12 meses do custo dessa vida que você falou aqui, pensou, acho que minha vida deve custar uns 3 mil. Então, você precisa de 12 meses de 3 mil, e eu não sei fazer, né, na cabeça, minha calculadora não tá aqui, mas faço questão, vou fazer aqui. Se a sua vida custa 3 mil reais, você precisa ter 36 mil reais paradinho num investimento de liquidez mais rápida, principalmente para quem não está acostumado com investimentos, né? Não sabe muito, ok? Então você que não sabe muito, não tenta ficar reinventando a roda, não. Deixa ali uns 3 mil, uma graninha na poupança, o resto deixa lá na caixinha do seu banco, paradinho. E aí vai estudar para que você consiga otimizar essa grana. Para quem já é mais macaco velho, consegue fazer de 36 mil, gente, uma grana muito legal até, tá? Uma das partes mais difíceis é você chegar até os primeiros 10 mil reais. Ó, os primeiros 10 mil, socorro Deus. Não é fácil não, tá? É triste, complexo. Mas, Dani, mas aí eu acho que é muito dinheiro para eu tentar fazer isso esse ano, por exemplo. Então, vai por partes. Coloca lá, minha meta 3 mil. Agora é 6, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, até você ir conseguindo chegar nessa reserva. Lembrando que hoje a gente tem oportunidades muito interessantes, mas de qualquer forma, quando a gente fala, vamos nos preparar para a reforma tributária, sendo hoje 25 de julho de 2025, eu preciso registrar a data, porque muita coisa vai acontecer daqui para frente. Então, hoje o ideal é que você saiba literalmente o custo da sua vida. Se você consegue produzir essa vida, você, sua empresa, ok? E se você tem reserva financeira. Uma das coisas que vai quebrar a empresa se chama fluxo de caixa. Na próxima live eu vou continuar falando sobre a reforma tributária. Eu vou continuar trazendo pontos importantes aqui. Não apenas mostrando para vocês aquilo que já está acontecendo, mas vou colocar aqui, vai ser o sexta-feira da reforma tributária. Então, a reforma tributária e tudo que tiver junto desse bolo para que te proteger. A gente precisa se preparar. E, infelizmente, a gente não tem educação fiscal no nosso país. Né? A forma também que é passada em relação à educação fiscal alcança pouquíssimas pessoas normais, aquelas pessoas que não entendem de contabilidade. Não tem que entender mesmo, a gente tem que traduzir para vocês. Essa é a minha função quanto contadora. Eu preciso traduzir para vocês para ficar mais fácil o entendimento e te falar o que você precisa fazer. Ou vou dizer de novo, você precisa ter o planejamento financeiro pessoal. Além do plano de negócio, hoje o que é extremamente importante, gente, pelo amor de Deus, coloca assim, ó, preciso do meu planejamento. Planejamento financeiro, planejamento financeiro, planejamento financeiro, planejamento financeiro, planejamento financeiro, planejamento financeiro. Eu vou ser chata, porque daqui a 3, 4 anos eu não quero ninguém vir falar que eu não falei. Ao contrário. Vocês vão lá na frente e falam assim, porra, bem que a Dani tinha falado isso. Bem que a Dani tinha falado isso. Mas, por favor, eu espero que daqui 3, 4, 5 anos, quando você falar assim, bem que a Dani falou isso, e lá em 2025, eu tomei vergonha na cara e fiz meu planejamento financeiro. Eu fui atrás de saber quanto custa a minha vida, se eu tinha capacidade de produzir e criei reserva. Agora que eu cheguei, vamos lá, supondo que é em 2029, agora que eu tô aqui em 29,
passei a parte mais problemática da crise como um todo, gente, porque infelizmente eu gostaria de ter coisas diferentes para falar. Mas o momento agora é proteger. Então vou deixar aqui o dever de casa. Toda sexta-feira, às 7h40 da manhã, estarei aqui. E a partir de então, até Deus sabe lá quando, vou estar falando basicamente sobre reforma tributária, tá? O que você, quanto pessoa, independente se você é ou não empresária, independente se você é MEI simples, lucro presumido, lucro real, quero nem saber. A questão não é sobre isso, gente. Claro que cada um aí vai sofrer um impacto maior, mas o impacto vai ser independente da forma que você hoje tem de negócio. Incluindo até se você tem um negócio. Até você mesmo como CLT já está sofrendo essa alteração considerável que está para começar agora em janeiro de 2026, que se chama reforma tributária. Então, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vou deixar a live salva aqui no feed, então compartilha aí com as suas amigas. Se você nunca ouviu falar sobre reforma tributária, se você nunca ouviu falar sobre tributo, enfim, que seja. Daí, confere, assiste de novo e não se esquece de fazer o dever de casa, tá, gente? Vou findar a live sendo chata, ó. Quanto custa a sua vida? Você consegue produzir essa vida que você tem aí? E ter reserva financeira 12 meses do custo da sua vida. Um super beijo. Fica com Deus. Tá? Que Deus aí possa abençoar as nossas vidas, a nossa cabeça, para que a gente consiga sobreviver aí esses períodos de tanta mudança que a gente vai ter no nosso país. Super beijo, fica com Deus e até a próxima live.